1 Timóteo 4, nós vamos hoje do 7 ao 16. Vamos à leitura então. Diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessas da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel, digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, e porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor e na fé, e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, preservando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto você mesmo quanto os que o ouvem. Amém? Amém. Obrigado, irmão. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida publicamente e te pedimos que ela produza o fruto que ela foi hoje, que ela está trabalhando, Pai. Que ela produza frutos, Deus, em nome de Jesus. A gente sabe que existem demônios e que os demônios trabalham para que nós não ouçamos a palavra. Pedimos, Pai, paralise toda ação diabólica, toda ação demoníaca, e nos ajude em relação à nossa carne que não quer ouvir a tua palavra, que nós ouçamos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. O tema da mensagem de hoje é: cuide da sua vida, né, irmãos? Diga para quem está do seu lado: cuide da sua vida. Cuide da sua vida, né? É evidente que o que a gente quer dizer com cuide da sua vida é em outro sentido. Então, por exemplo, né? A Bíblia é um livro equilibrado. A Bíblia é um livro equilibrado. Algumas pessoas acabam se preocupando apenas consigo, né? Apenas com seus interesses, com suas necessidades, e não se preocupam com a necessidade do outro. Isso é muito normal em casamento, né? As mulheres dizem, né, que o homem é egoísta. Amém, irmãs? Amém. Olha como é as mulheres. O homem é egoísta, né? Então, isso é algo que a gente que é homem tem que cuidar, que nós somos egoístas mesmo, né? Mas, e a mulher? A mulher é o que, irmãos? Uma bênção, né? Óbvio, pergunta, né? Mas enfim, então nós egoístas e as mulheres abençoadas temos que olhar que tudo tem que ser feito de forma equilibrada. Então o homem, realmente, às vezes a mulher também, o ser humano, ele é egoísta, só pensa em si. Por outro lado, existe outro tipo de pessoa que também acaba sofrendo muito. São aquelas pessoas que só pensam nos outros. E talvez Deus trouxe você aqui porque aí está o teu pecado. Sabe por que você está doente? Sabe por que você está ansiosa? Sabe por que você está depressiva, revoltada com Deus, sobrecarregado? É porque você está
apenas preocupado com as necessidades dos outros e está esquecendo das suas necessidades. E você está esgotando, porque fica preocupado apenas com as necessidades do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, da igreja, da sociedade, do trabalho e as suas necessidades, irmãos. As nossas necessidades. Eu não estou falando de desejo. Por exemplo, cheeseburger é um desejo ou uma necessidade? Sem piadinhas, por favor, irmão. Sem piadinhas. Controle-se, tá? O cheeseburger, ele é uma necessidade ou um desejo? A gente já semana que vem eu vou pregar o cristão e o colesterol. É uma grande mensagem que você não pode perder. Bom, é evidente que é um desejo, não é uma necessidade. A Coca-Cola é um desejo ou uma necessidade? É um desejo, irmãos. É um desejo. Agora, água é desejo ou necessidade? Desejo. Tudo ao contrário, essa igreja. É uma necessidade. Tá? Então eu não estou falando que você deve se preocupar com os seus desejos. O que eu estou dizendo é que você não pode cuidar apenas dos outros e esquecer que você tem necessidades. Você tem necessidades. Eu sempre faço essa perguntinha, né? Se você tivesse uma maçã e você tivesse um filho e alguém tivesse que comer essa maçã, quem comeria? Você ou você daria para o seu filho comer? 90%? Obrigado, exatamente. 90% dos pais respondem isso. Daria para o filho. Resposta errada. Você deve comer a maçã para você ter forças para trazer mais maçãs para o seu filho. Se você cuida apenas do check-up do seu filho, mas não faz check-up, um dia você vai ficar doente de cama, como é que você vai cuidar do seu filho? Irmãos, tudo tem que ter equilíbrio. Nós achamos que nos descuidar das nossas necessidades é amor ao próximo. Pelo contrário, eu tenho que cuidar das minhas necessidades para que eu tenha a possibilidade de cuidar do meu próximo. Nós somos uma era que estamos cuidando demais da vida dos outros. Isso inclui a fofoca, as fake news também, o excesso da vida do outro. E essa noite eu quero dizer, cuide da sua vida, não se descuidando da vida do teu próximo, porque isso é cristianismo, mas se preocupe com a sua vida, com as necessidades da sua vida. Paulo fala sobre isso. A carta de Timóteo, no capítulo 1, Paulo fala para Timóteo que ele tem que cuidar em referente aos falsos mestres. E ele fala, olha, capítulo 1, cuidado dos falsos mestres. Então, isso aqui é a vida dele ou é a vida do outro? Do outro, que está cuidando da igreja. Capítulo 2. No capítulo 2, Paulo fala em relação ao culto. Como tem que ser um culto? Por que a mulher não pode ser autoridade no culto? Não pode ser uma pastora? Como é que tem que ser a oração? Como é que os homens devem orar? Por quem devem orar? Tudo capítulo 2. Nós estudamos tudo aqui na igreja. Está tudo lá. Capítulo 3. Capítulo 3 ele fala sobre a instituição da liderança. Vai levantar presbíteros, os bispos, os pastores, como que eles devem ser, características, o que devem fazer. Depois os diáconos, como devem ser, o que devem fazer. Capítulo 3. Entramos no 4. Versículo 1 ao 6, ele fala sobre a apostasia. Estudamos isso semana passada. O perigo da apostasia, que advém dos falsos mestres. E agora no capítulo 7 ao versículo 16, ele fala em relação às necessidades do Timóteo. É como se ele dissesse, ok, Timóteo, até aqui eu falei das necessidades da igreja. Vamos falar da tua necessidade. Porque nós que somos pastores, deixa eu abrir o meu coração aqui para vocês. Nós que somos pastores, às vezes nos preocupamos apenas com a igreja e nos descuidamos do nosso casamento. É por isso que tem um monte de pastor divorciado, sim ou não? Por quê? Por que o pastor ficou divorciado? Porque cuidou da igreja e não cuidou da família. Por que tem pastores, às vezes, extremamente enfermos e doentes? Porque nunca tiveram tempo para fazer um check-up. Porque é sempre aconselhamento, é sempre administração da igreja, preparar um sermão, e não separa uma semana para ir no médico.
Então, Paulo sabe como é que funciona. O pastor, ele ama a igreja, mas ele tem que ter equilíbrio. E por que ele tem que ter o equilíbrio? Porque ele é, versículo 10, você vai ver, versículo 12, ele é o exemplo dos fiéis. Por isso. Então, a igreja olha para o pastor como um exemplo. E é muito difícil ser pastor, tá, gente? É muito difícil, porque você nunca será perfeito. O apóstolo Paulo fala ali em 1 Coríntios 3 que o pastor tem que ser irrepreensível. Mas quem é que é irrepreensível, né? Ninguém. Todos nós somos pecadores, tá? Mas a ideia é, você tem que procurar ser perfeito. Todo crente tem que procurar ser perfeito, mesmo sabendo que ele nunca será. Muito bem, então o apóstolo Paulo fala do versículo 7 ao versículo 16, 3 áreas da nossa vida que a gente tem que cuidar. E eu vou falar essas áreas, vão aparecer aqui no projetor, as 3 áreas, e enquanto eu vou falando, você vai pensando, ó, essa área tá legal. Tá legal é bom, né, gente? Tá bom essa área. Aí de repente vai vir o segundo tópico, você vai dizer, não, essa área não tá boa, essa área tá complicado. Aí vem a terceira área, você diz, essa tá boa. Então você tem que fazer hoje um check-up, um auto-check-up, uma autoanálise. Você vai se analisar. Cuide da sua vida, né? Talvez você esteja muito preocupado com a vida da tua esposa, muito preocupado com a vida do teu marido, muito preocupado com a vida dos teus filhos, muito preocupado com a vida dos teus pais, ou de um irmão de sangue, ou muito preocupado com a igreja, muito preocupado com o teu trabalho, muito preocupado com tanta coisa, mas e a tua vida? Você tem uma vida, você tem que cuidar da tua vida, não existe reencarnação. Você morreu, pá, acabou. Você só tem uma vida. Então, se você só tem uma vida, a gente tem que aprender a viver a vida. E a gente não aprende a viver a vida ouvindo o Roberto Carlos cantando É Preciso Saber Viver, tá? A gente aprende a viver a vida lendo a palavra de Deus. Mas essa música é legal, não tem nada contra ela, tá? Vamos lá, então. Vamos, então, para o tema, para o primeiro tópico. Primeira área que a gente tem que cuidar da nossa vida é a nossa área espiritual. Nós olhamos muito para a vida dos outros, estamos preocupados. Você está preocupado com a vida espiritual da tua mulher? Você está preocupado com a vida espiritual do teu marido? Você está preocupado com a vida espiritual dessa igreja? Está preocupado com a vida espiritual de Gravataí? Está preocupado com a vida espiritual de todo mundo? Mas e a tua? Como é que está a tua vida espiritual? Interessante que no versículo 7, o apóstolo Paulo diz para Timóteo, ele rejeitar, né, as fábulas. O que é fábula? Fábula é uma historinha que não existe. Por exemplo, como é que é aquela? Me ajudem, gente. É a cigarra e não sei quem? Formiga. Olha como eu entendo de fábula, gente. É uma historinha. Existe aquela formiga? Não. Existe aquela cigarra? Não, é uma fábula. Mas Paulo coloca um adjetivo para aquela fábula. No verso 7, ele põe um adjetivo para a fábula. O que a fábula é? Ela é profana. Ela é profana. Profana é algo grave. É um ataque grave contra Cristo. E ela é, na NVI, eu vi que a tradução a edição que a gente leu aqui tem tolas, né? Mas o termo grego ali é a palavra velhas. Ou velha. Quem aqui tem velha na Bíblia, tá, gente? Quem aqui tem velha? Tem que explicar. Quem aqui tem velha na Bíblia, no verso 7? Diz eu. Ninguém tem? Olha só. Como é? Tem? Obrigado. Uma velha ali, irmão, tá? A gente leu, tá tolas, né? Tolas, né? Mas a palavra grega ali é velha, tá? É velha. E olha que interessante. A NAA é Nova Almeida Atualizada. Ela traduziu como velha caduca. Porque a ideia é fábulas profanas de velhas caducas. Então Paulo, ele realmente está debochando, desqualificando todo ensino contrário à Escritura. E o que é uma fábula profana de velha caduca, uma fábula profana tola, ou qualquer coisa do gênero? O que é? Bom, vocês lembram? Semana passada eu falei, versículo 3. O que tem no versículo 3? A proibição de casamento. Então, para Paulo, proibir alguém de casar é um absurdo isso. Você proibir alguém de casar para ser mais espiritual, isso é um absurdo. Isso é uma fábula de uma velha caduca. Isso é um absurdo. Você não tem que observar isso. No versículo 7, ele diz
que Timóteo tem que exercitar-se na piedade. Ele diz, exercite-se na piedade. Mas o que é piedade? Quando a gente fala piedade, a gente já pensa, ajudar o pobre. Piedade é ajudar o pobre. Bom, em 1 Timóteo, não. Para que nós saibamos o que um termo significa, você tem que procurar esse termo na própria carta, para que você entenda como que o autor trabalhou aquele termo naquela carta. Onde é que aparece a palavra piedade? 1 Timóteo capítulo 3, verso 16. 1 Timóteo 3, 16, nós temos a expressão mistério da piedade. Tá? E aí o apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 3,16, explicará o que é o mistério da piedade. E ele começa dizendo que o mistério da piedade, número 1, é que Deus foi manifestado em corpo. Em primeiro lugar é isso. Fala da encarnação de Jesus Cristo. Então, o Timóteo tem que observar a encarnação de Jesus. Quarta-feira agora a gente estudou sobre isso, né, irmão Derceu? João 1. O que está lá em João 1, verso 1? No princípio era a palavra estava com Deus e era Deus. Não é isso? E aí o que está em João 1,14? A palavra se fez carne. Então quer dizer, Deus se fez carne. O que está escrito em João 1,18? Deus unigênito. Ninguém conheceu, ninguém viu a Deus, mas o Deus unigênito. Então quer dizer, Jesus é Deus e ele se fez corpo. Ele se fez ser humano. Tá? E aqui nós temos as duas naturezas de Jesus, humana e divina. Segundo lugar, ele foi justificado no Espírito. 1 Timóteo 3,16. Ele foi justificado no Espírito. O que significa o termo justificado no Espírito? Significa ressuscitado pelo Espírito Santo. Em Romanos capítulo 1, versículo 4, diz que o Espírito Santo ressuscitou Jesus. E quando o Espírito Santo ressuscitou Jesus, ele declarou que Jesus era o Filho de Deus. É como se dissesse assim, viu como ele é o Filho de Deus? Nem a morte pôde pará-lo. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou os mortos. Então, Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo, e é isso que significa em 1 Timóteo 13,16 a expressão justificado no Espírito. Terceira expressão, visto pelos anjos. Jesus foi visto pelos anjos. A gente está chegando agora na era do Natal, né? E o que os anjos disseram quando viram Jesus? O que eles disseram? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os anjos, quando viram Jesus, eles glorificaram ao Pai. Porque Jesus, Ele é, irmãos, maravilhoso. Amém? Ele é fantástico. Jesus é a melhor pessoa do mundo. E é interessante que os anjos, em Hebreus capítulo 1, fala que Deus mandou os anjos adorarem a Jesus. Porque Jesus é digno de adoração. Por isso que todo domingo nós adoramos a Jesus aqui na igreja. Todo domingo nós adoramos e dizemos, bendito é o nome de Jesus Cristo, glorificado seja Jesus Cristo, adorado seja Jesus Cristo, né? Da onde é que vem aquele bairro lá de Porto Alegre, que também é um hospital, que é tudo, né? Que é o Menino Deus. Por isso, que Jesus é um Menino Deus. Bom, o que mais? Ele é, 1 Timóteo 3,16, ele é pregado entre as nações e querido no mundo. O que quer dizer isso? Quer dizer a pregação de Jesus por todas as nações. Jesus não é apenas uma pessoa, Jesus é uma mensagem. Jesus não é apenas uma pessoa, Jesus é uma mensagem. Você prega por todas as nações que aquele que crer e for batizado será salvo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus tem sido pregado. E para concluir, ele é elevado aos céus, né? Que aqui é Atos capítulo 1, que fala da ascensão de Jesus Cristo. Então você tem em 1 Timóteo 3,16 um U, sabe o U? Deus manifestado em corpo, ele é justificado no Espírito, ele é pregado, e ele é elevado aos céus. Tá? É a obra de Jesus. A obra não é tua, a obra é de Jesus. A obra não é tua, a obra não é nossa. Nós não somos salvos por nossas obras. Efésios 2,9, não por obras, não é por nossas obras. Jesus fez tudo, amém, irmãos? Jesus fez tudo, ele cumpriu a lei e morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, voltando agora para 1 Timóteo 4, versículo 7. Então Paulo vai falar, exercite-se na piedade, não perca tempo com fábulas profanas, não perca tempo com heresias, foque no mistério da piedade, foque na piedade, foque em Jesus Cristo.
Então o apóstolo Paulo pega essa visão do exercite-se e repete isso no versículo 8, quando ele fala que o exercício físico ele tem pouco proveito, mas a piedade ela tem grande proveito, porque a piedade traz promessa para essa vida e para a vida futura. Quando você entrega a sua vida para Jesus, tem promessa para essa vida e para a vida futura. O que está escrito em João capítulo 10, versículo 10? O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida completa. Então Jesus ele não vem apenas para nos dar promessa para a próxima vida. Nessa vida há promessas de Jesus para ti. Para essa vida há promessas de Jesus para você. E Jesus sabe o que Ele quer te dar. Ele sabe a área que Ele quer te presentear. E se você continuar firme, você verá mais bênçãos. Porque eu tenho certeza que você já foi muito abençoado por Jesus. Antes de você ser crente, Jesus já te abençoava? Sim ou não? Você nem era batizado. Você era endemoniado. E Jesus já te abençoava, te dava livramento, já fazia tantas coisas. Você nem acreditava em Deus, mas Deus já acreditava em você. Já tinha um grande plano na sua vida. E antes dele criar o mundo, Ele já te amava. Irmãos, por isso que nós vemos hoje uma geração tão preocupada com a aparência. A aparência é importante, tá? A aparência é importante. Jesus fala que a aparência é importante em Mateus 6, quando ele fala que quando nós jejuamos, nós não temos que sair escabelados de casa, nós temos que colocar um gel no cabelo. Não está gel lá, mas vocês entenderam. A gente tem que sair arrumado de casa, não é? Está lá em Mateus 6, quando fala do jejum. Então tudo bem. Outra coisa, academia. Não é pecado, você está cuidando do seu corpo. Que bom! Mas cuidado para você não ficar tão preocupado com a tua aparência e esquecendo que se Jesus não for o seu Senhor, você irá para o inferno. Então, por isso que Paulo chama a atenção, exercite-se nisso. No versículo 10 ele fala, olha Timóteo, se nós trabalhamos, e aqui ele usa um verbo ligado a esforço, que é trabalhamos, lutamos. Então você tem 3 verbos ligados a esforço. Verso 7, exercite-se. Verso 10, lutamos, trabalhamos, a esforço. O que ele mostra? Seguir Jesus não é fácil. É fácil seguir Jesus? É difícil. O que está escrito em Lucas capítulo 9, versículo 23? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz dia após dia. Não é fácil. Nós suamos, sofremos, temos que mortificar nossa carne. Não é fácil. Mas nós temos que investir na nossa vida espiritual, se nós queremos ser salvos. Então você pergunta para mim, como que eu exercito-me? Você tem que fazer coisas que fortaleçam a tua fé em Jesus. E eu gostaria de falar uma coisa apenas, para não ficar muito longa a minha lista. Vou falar uma coisa que todo crente tem que fazer. Ceiar. Ceiar. Eu vejo muitas pessoas da nossa igreja faltando a ceia. E isso é perigoso. Você tem que ser relembrado que você está perdoado. Você tem que ser relembrado que Jesus te ama. Sabe por quê? Porque o diabo ele é um acusador. O diabo fica dizendo para você que você não é amado por Deus. O diabo diz para você que você merece o inferno. O diabo diz para você que Deus desistiu de você. O diabo diz para você que Deus não existe. Mas quando você vem na ceia, através do cálice e do pão, Jesus relembra você que Ele morreu pelos teus pecados e que você é salvo pela graça. Você tem que relembrar. Não falte culto da ceia. Exercite-se. Exercite-se. A ceia é importante. Muito bem. E eu pergunto para você, como é que está a tua vida espiritual? Você também talvez esteja tão preocupado com a vida espiritual da tua filha, tão preocupado com a vida espiritual do teu filho, tão preocupado com a vida espiritual da tua mãe, do teu pai, dos teus vizinhos, até dessa igreja. Essa igreja está fria. Mas como é que está você? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que tá? Você tem tempo de oração na sua casa? Você medita na palavra? Irmãos, nós temos que exercitar-nos. É isso que Paulo fala no versículo 7. Exercite-se. Segundo lugar, a segunda área da nossa vida é a questão do testemunho. Eis uma área que nós evangélicos nos descuidamos muito. É o nosso testemunho. O apóstolo Paulo fala para Timóteo que
O Timóteo não deveria deixar que ele fosse desprezado pelos outros por causa da sua pouca idade, por esse jovem. Jovem século I. No século I, jovem é até 40 anos de idade. Viu, Thiago? Valeu. Obrigado. Então tá. Então, até 40 anos, ser jovem, no século I. Hoje, vão ter outras conceituações. Então, Paulo fala para Timóteo, o Timóteo ele tinha no máximo 40. Timóteo tinha mais de 40 anos de idade, não mais que isso. E eu falo para vocês, eu agradeço a Deus porque eu não passei isso aqui na igreja. Já falei milhares de vezes que eu não passei isso, graças a Deus. Espero nunca passar. Mas eu sei que tem muitas pessoas idosas que desprezam o seu próprio pastor porque ele é jovem. Desprezam, desrespeitam, batem de frente. Certa vez um pastor de 26 anos de idade, com uma esposinha de 23, 22, sem filhos, o presbitério da igreja se reuniu diante dele e disseram para ele: nós já expulsamos outros pastores porque não andaram na linha. Se o senhor não andar na linha, nós te expulsamos também. Por que falaram assim para ele? Porque ele tinha 26 anos. Quero ver se falaria se ele tivesse 63 anos de idade, ou 70, e com 3, 4 igrejas aqui no ombro de experiência. Não falariam. Então o jovem, quando ele é pastor, ele é visto com descredibilidade, com desconfiança. Quando eu assumi aqui a igreja, eu tinha 27 anos. Ai meu Deus, meus 27. Né? Eu tinha 27 anos, eu era solteiro. Então, talvez para a igreja, não sei como é que foi, porque eu não leio o pensamento dos irmãos, né? Mas muita gente sofre. Então ele fala: olha, mas, ô Timóteo, tu não pode dar carteiraço, tá? Tu não pode dar carteiraço. Não é, olha, eu sou pastor, tu tem que me obedecer, ponto final. Não, tu tem que ser, verso 10, tem que ser o exemplo dos fiéis. Verso 12, perdão. Verso 12, o exemplo dos fiéis. O que é exemplo para os fiéis? O que quer dizer? 5 áreas. 5 áreas que o Timóteo tinha que ser exemplo. A primeira área, ele tinha que ser exemplo na palavra. O pastor tem que pregar a palavra. Hoje, nós vamos dando uma olhada pela rede social e nós vemos que a maioria dos pastores não estão pregando a palavra. Eles estão pregando autoajuda, ou misticismos, ou estão pregando heresias, né? E isso é muito preocupante. Estão falando o que o povo quer ouvir. Isso é ruim. O pastor tem que pregar a palavra. Eu sei que isso pode trazer dificuldades, até processos. Mas ele tem que pregar a palavra. É para isso que ele está na igreja, para pregar a palavra. Se é para falar o que a gente quer ouvir, não tem que ter pastor, cada um segue sua opinião. Se estamos aqui, é porque nós abrimos mão no batismo da nossa opinião. Se estamos aqui, é porque nós abrimos mão no batismo da nossa opinião. Nós estamos aqui porque nós queremos saber o que Deus pensa. E o que Deus pensa está na sua palavra. Se fosse por opinião, a gente nem se convertia. Cada um seguia sua opinião. Nós não estamos aqui para ter opinião. Estamos aqui para sujeitarmos a palavra de Deus. E o pastor tem que pregar a palavra. A segunda área, versículo 12, ele tem que ser um exemplo no procedimento. O que significa isso? O pastor tem que pregar o que ele vive e viver o que ele prega. O pastor ensina sobre dízimo, mas ele dá o dízimo. Se ele não dá o dízimo, ele não pode pregar sobre dízimo. Tudo que o pastor prega, ele tem que fazer. Ele prega sobre orar, então ele tem que orar. Ele tem que ser um exemplo no procedimento. Então ele é um exemplo na palavra, ele é um exemplo no procedimento. 3, exemplo no amor, ele tem que ser amoroso. Eu vi um pastor desses neopentecostais, muito famoso, não vou citar o nome, 2 andares da igreja, recebendo um outro pastor famoso neopentecostal e uma cantora pentecostal. Igreja lotada. E ele falou assim para as pessoas lá do fundo da igreja. Aí ó, sobe. Vai. E eu fiquei apavorado. Eu pergunto para você, o que você faria se um pastor falasse assim com você? Vai. E gente, impressionante. E a igreja lotada. Sabe aquela música, quanto mais eu meto o laço, muito mais ela me adora? Isso é neopentecostalismo. Eles xingam, humilham as pessoas e elas mais adoram ainda. O pastor tem que ser amoroso, dócil, ele tem que ser educado e ele não pode ser uma pessoa
raivosa e violenta. Está lá em 1 Timóteo 3. Quarto lugar, o pastor tem que ser um exemplo na fé. Fé aqui não é fé no impossível, fé em cura, fé em milagre. Ainda que o pastor também tem que ter fé nessa área. Mas não é isso. É a fé que Jesus é o único e suficiente Salvador. Nós temos visto muitos pastores abandonando a fé nos nossos dias. Por quê? Porque eles não tinham uma fé com raízes. E em último lugar, o pastor tem que ser um exemplo na pureza. Timóteo era solteiro e a igreja que ele pastoreava era em Éfeso. Éfeso era uma cidade extremamente imoral. Então ele teria que se portar, porque ele iria ter mulheres solteiras na igreja dele, ou mulheres com problema na área de sexualidade, enfim. E ele não deveria se envolver sexualmente com essas mulheres, né? O que seria normal para aquela cultura. Ele tinha que ser um homem puro. Por quê? Para mostrar para os jovens da igreja dele que o sexo é no casamento. Então ele ia ser um exemplo. Porque imagina só, o pastor dorme com não sei quem, dorme com não sei quem, dorme com não sei quem. E se o pastor é casado e adultera? Já falei isso aqui, vou repetir. Pastor é casado, adulterou, não interessa se a mulher dele perdoou, ele tem que deixar o pastorado. Não interessa se a mulher dele perdoou, ele tem que deixar o pastorado, ele não é mais um exemplo. É difícil ser pastor. E é porque hoje a coisa está tão flexível que qualquer um hoje é pastor. Mas a coisa é bem severa mesmo para quem quer ser pastor. Bem, você, como é que está teu testemunho? Qual é... Vou fazer algumas perguntas que vão te ajudar a ver teu testemunho. Como é que é a tua fama aqui na igreja? Como é a tua fama aqui na igreja? Segunda pergunta. Como é a sua fama na sua família? Qual é a sua fama na sua família? Terceira pergunta. Como é a sua fama no seu trabalho? Quarto lugar, como é a sua fama na rede social? Irmãos, se a nossa fama não for excelente, nós estamos cuidando muito da vida dos outros e estamos esquecendo do nosso bom testemunho. Nós temos que dar um bom testemunho. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê Abacuque, o mundo não lê Jeremias, o mundo não lê Salmos nem os Evangelhos. Você é o Abacuque que o mundo lê. Você é os Salmos que o mundo lê. Você é os Evangelhos que o mundo lê. Então nós temos que ser Cristo na vida das outras pessoas. E não um Satanás na vida das pessoas. Eu tenho crente que quando entra no setor de trabalho, os mundanos dizem, ih, chegou o demônio. E ele é crente, ó, chegou a endemoniada, né? Chegou a satanalva. Né? Então assim... Nós temos que ser pessoas... Que bom que ele chegou! Sabe? Chegou, você entra com aquela... Você traz aquela paz. Você traz aquela alegria. Você tem que ser assim. Porque você representa não o demônio. Você não representa o demônio. Você representa Jesus Cristo. Terceira área da nossa vida que nós temos que cuidar. Vamos ver quem está bom de memória sem a ajuda do projetor. Primeira área. Qual é a primeira área que a gente tem que cuidar da nossa vida? É a área espiritual. Muito bem. Segunda área é a área testemunho. Muito bom. E a terceira área é a área ministerial. A área ministerial é uma área que a gente tem que cuidar. Essa área se encontra no versículo 13, 14 e 15. No versículo 13, Paulo diz para Timóteo que ele, como pastor, Timóteo, como pastor, deveria se ocupar com três coisas. Em primeiro lugar, com a leitura pública da palavra. Então, isso que o irmão dele fez hoje, né? Ler a Bíblia. No início ele não leu a Bíblia, ele leu, né? E ele explicou? Não, só ler. Isso é muito importante. Deixar a palavra falar sozinho. Isso é muito importante. As igrejas tinham esse costume, hoje elas perderam, né? Ler a palavra. Tem igrejas cristãs que leem 3, 4 vezes sem ninguém explicar. Só a palavra sendo ouvida. Isso é importante. O pastor tem que promover isso. Né? Segundo lugar, exortação. Versículo 13, exortação. A palavra exortação é a palavra mais mal explicada que a gente tem. O que é?
O que é exortação para nós hoje? Exortar para nós é xingar a pessoa, não é isso? Espera aí, pastor, espera aí que eu vou exortar aí e já volto. Vou exortar meu filho no banheiro agora. Vou exortar meu filho no banheiro, né? Então, exortar. Exortar, a NVT, nova versão transformadora, traduzia a palavra exortação como encorajamento. Porque esse é o sentido. Exortar é encorajar. Exortar não é xingar. Exortar não é admoestar. Exortar não é corrigir. Exortar é encorajar. O pastor tem que encorajar os casais que querem se divorciar a não se divorciarem, jovens que querem tirar a sua vida a não tirarem a sua vida, pessoas que querem abandonar o ministério a não abandonar. O pastor tem que ser um encorajador. E terceiro e último lugar, o pastor tem que ensinar. Ele tem que ensinar, diz o verso 13. Ele tem que ensinar. De novo, Paulo priorizando a questão da pregação. No versículo 14, Paulo relembra a Timóteo o que aconteceu lá atrás. Paulo fala no versículo 14 de uma mensagem profética que Timóteo recebeu pelos presbíteros por imposição de mãos. Não sabemos do que Paulo está falando. Como vocês sabem, no século I havia apóstolos e profetas. Então havia um profeta ali na igreja do Timóteo que entregou uma profecia para ele. Isso não acontece mais nos dias de hoje, porque os profetas e os apóstolos já escreveram a Bíblia e ela já está pronta. Mas naquele tempo haviam profetas dentro da igreja, apóstolos, e esses profetas, esses homens de Deus que eram presbíteros são os pastores, eles entregaram uma palavra profética para o Timóteo. E a palavra profética nós não sabemos qual era o teor, mas foi algo marcante a ponto de Paulo nem ter que relembrar Timóteo do que foi falado. Ele apenas falou, não esquece da mensagem profética lá que te foi revelada, foi te passada por imposição de mãos pelos presbíteros. Não esquece. Sabe, irmãos, muitos de nós esquecemos que é Deus que nos chamou para o ministério. Nós achamos que quem nos chama para o ministério é o pastor, é a igreja. As pessoas falam assim, eu estou na escala para a igreja, tem que fazer por causa da igreja. Não é a igreja, Jesus te chamou para o ministério. E quando você diz não, você não diz não para o pastor, você diz não para Jesus, porque é Ele que nos vocaciona. No versículo 15, nós vemos, então, a continuidade da questão ministerial. E é interessante que ele fala no versículo 15 que se o Timóteo obedecesse tudo aquilo, toda a igreja veria o seu progresso. A nossa bandeira tem, ordem e progresso, Todo mundo quer progresso. Sabe, irmãos, por que o nosso país não tem progresso? Porque o nosso país não tem a primeira palavra da bandeira. Qual é a primeira palavra da bandeira? Ordem. Como é que vai ter progresso se não tiver ordem? Nós somos um país desorganizado e burocrático. A gente vai em 5 cartórios para fazer algo que um cartório faria. É um país burocrático. Então, quer dizer, falta organização para ter progresso. Hoje, os evangélicos dizem para os seus pastores, não posso trabalhar na igreja porque eu não tenho tempo. Como não tenho tempo? Se eu me converti e eu entendo que eu tenho que servir a Deus, eu preciso fazer uma agenda que caiba o tempo. Porque se você não fizer uma agenda que caiba o tempo, nunca caberá. Nunca caberá. Nós vivemos num mundo em que todos querem o nosso tempo. Os pais querem o tempo, os filhos querem tempo, netos querem tempo, a empresa quer teu tempo, a sociedade quer teu tempo, todo mundo luta pelo teu tempo. Você precisa achar um tempo para servir a Deus. E se você se dedicar, diz Paulo no versículo 15, vão ver o teu progresso. Existem pessoas que fazem, desde a década de 90, a mesma coisa do mesmo jeito. Não tem progresso. Nós temos que progredir, meus irmãos. Porque Deus nos chamou para sermos uma bênção. Como é que está a tua vida ministerial? Você está trabalhando na igreja? Você tem procurado progredir? Você tem trabalhado com amor, com alegria? O que você poderia fazer em 2024? De diferente? Que você ainda não fez? O que você poderia fazer que iria abençoar essa igreja? Perguntas que nós temos que nos fazer. Vamos nos colocar em pé. Vamos recapitular os 3 tópicos. A primeira área da nossa vida que nós temos que cuidar é a nossa vida espiritual. A segunda área é o nosso testemunho. Terceiro lugar é o ministério. Então, no versículo 16, o apóstolo Paulo fala para Timóteo atentar para a sua própria vida e para a doutrina. Se ele fizer isso,
ele vai salvar a si mesmo e a igreja. Isso é muito importante. Eu já falei isso e vou repetir. Se um dia Deus, por algum motivo, não quiser mais que eu seja pastor, eu vou procurar uma igreja para eu congregar, porque não existe isso que tem sido falado por aí. Eu sou cristão e não congrego em igreja nenhuma. Então você não é cristão. Mas é que eu sou a igreja. A palavra igreja é a palavra grega eclesia, que quer dizer um grupo de pessoas. Se você é um grupo de pessoas, provavelmente você é um candidato sério à esquizofrenia. Porque você não é um grupo de pessoas. Então você não pode dizer que você é a igreja. Você faz parte da igreja, mas não é a igreja. Todo cristão deve congregar, ter um pastor, diácono, servir na obra, enfim. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vamos supor que um dia eu não seja pastor e eu fosse procurar uma igreja. Depois eu ia ver sobre o louvor. Se o louvor era bom ou ruim. Depois eu veria se tem estacionamento. Depois eu veria se tem ar-condicionado. Depois eu veria qualquer coisa. A primeira coisa que eu veria é isso aqui. Se o homem que sobe ali, ele prega a palavra. Por isso eu vou lhe dizer. Se você pensa assim, eu acho que o pastor Samuel não prega a palavra. Ele não é fiel à palavra. Se você pensa isso, salve a sua vida e saia dessa igreja. Você precisa procurar um pastor que prega a palavra. Você não tem que ficar aqui porque eu sou legal. Você não tem que ficar aqui porque é perto da tua casa. Então, se eu não prego a palavra, você deve sair para a tua alma ser salva. Porque o pastor, diz o verso 16, ele tem poder de influenciar pessoas a ir ao inferno. Mas se você acha que eu prego a palavra, não, pastor, o senhor prega a palavra, é fiel à palavra, prega o que está ali. Então, irmão, vou dizer uma coisa para ti. Não tem igreja perfeita. Se você tem a palavra aqui, o resto, suporte, adapte-se, porque o mais importante é a palavra. Muitas pessoas saem de igrejas sérias dizendo, eu vou achar uma outra igreja. E não acho. Porque não é tão simples assim. Não é qualquer esquina tem a palavra. Então, se você entende que você está numa igreja bíblica, cuide da sua vida, começando pela igreja que você congrega. Amém, irmãos? Amém.